Bom, vamos lá, esse é o terceiro vídeo da série de quando eu percebi que eu tinha o Anel do Poder na mão e precisava levar ele de volta para Mordor, e eu sabia que o tratamento ia ser desafiador, assim como a jornada do Frodo no Senhor dos Anéis. Eu sempre assisto aquele filme, eu penso muito em como foi o tratamento e a cura do transtorno, né? Então vamos lá. No último vídeo eu falei de quando eu deixei, né? Eu me coloquei vulnerável para entenderem que eu tinha um problema e foi a minha maneira de pedir ajuda. E aí vou eu aonde? Na psiquiatra, gente, foi tranquilo, sabe? Não tem problema em assumir, em tomar remédio se precisar, não tem. Agora, quando a psiquiatra falou que eu tinha que ir na nutricionista, detalhe, eu estava cursando nutrição, mas é porque eu já tinha as questões já com a nutrição, que eu olhava aquilo e falava, gente, é ridículo. Esse negócio de ficar seguindo cardápio não faz o menor sentido, né? Eu falava, como? Não faz sentido. Então, foi bom, porque a psiquiatra me disse que a nutricionista do transtorno alimentar, né, que ela era especialista nisso, ela não ia montar um cardápio para mim. E aí eu fiquei muito realizada. Eu falei, tá, se ela não vai me obrigar a comer as coisas que eu não gosto, que eu não quero, porque também eu não tenho essa coisa do não gosto, né? Mas falei, ok, vamos lá pra ver. Na época eu ainda era vegetariana, tá, gente? Preciso frisar isso aqui. E eu fui na primeira consulta, né? E assim, foi surpreendente, sabe? Eu não tinha experiência com nutricionista tradicional nenhum, mas eu tinha experiência da faculdade, do que eu via e o que era ensinado, e que eu achava ridículo aquele monte de conta pra ficar fazendo bater macronutrientes em almoço e jantar, porque não fazia o menor sentido pra mim, tá? E eu sempre me recusei a não prescrever ou não vender algo que eu não faria. Então aquilo era como ir contra os meus valores pessoais ou o que eu acreditava. Não faz sentido, né? Eu preciso fazer algo que toque o coração mesmo. Então fui um amor de pessoa, né? Foi melhor do que eu imaginei. Eu lembro que foi perto da Copa do Mundo, 2000 e alguma coisa. Mas eu lembro que foi na Copa do Mundo, né? Eu lembro muito bem da minha primeira consulta. E, enfim, me foi dado o diário alimentar. Foi ali que eu conheci o diário alimentar, minha gente. Eu bati o pé. Quando eu falo do diário, eu sei, é um saco de fazer, é um porre. Mas o que aconteceu? Eu entendi ali o que o diário fazia. E aí eu negava, não fazia. Eu fazia um dia antes de ir para consulta, porque eu tinha que ir a cada quinzena, eu tinha que ir de 15 em 15 dias, eu tinha que ir. E quando me é dado a missão, eu vou e faço, porque tem que ser feito. Era um saco na nutricionista a cada 15 dias, mas quando eu parei de me debater e resistir ao tratamento, eu entendi o que tinha que ser feito e por que era daquele jeito, né? Enfim, fazia o diário, resmungava de fazer o diário, mas quando eu comecei a entender a importância dele, eu comecei a gostar, sabe? O diário me mostrava muita coisa, eu começava a ver o quanto aquilo não fazia sentido. Ela me ajudou a enxergar, porque ela falava, olha aqui, restrição, compulsão, olha o tamanho da fome, a culpa, tal. Com o tempo, eu via quanto eu resistia, acho que eu resisti uns 3 meses. Só fazendo diário, mas não tão envolvida com o tratamento. Por quê? Porque eu não seguia o que ela falava. Porque ela dava uma sugestão do que fazer, mas é óbvio que eu queria primeiro. Eu fiz a dinâmica pergunta, né? Mas eu posso emagrecer antes? Porque não era sobre emagrecimento, lembra que eu falei? Mas uma vez que você alcança um corpo e você idolatra ele, de você perceber que você não tinha isso como intenção, mas você chega num peso que você nunca chegou, parece que, não sei, você ativa um bicho dentro de você, uma voz esquisita que você fala assim, nossa, como você tá, o que você conseguiu, olha o que você conquistou. Vem referência externa também, de validação. Na época eu fazia aula de dança também, então, enfim, eu tava presa num cenário. Uma hora eu volto nesse assunto também, né, se você tiver interesse em saber melhor, mas...
Com o tempo, o maior medo também que eu tinha de ir lá, porque já manter aquele peso era difícil com esse monte de compulsão doida. Eu pensei comigo, falava, tá, se é difícil fazer isso, se eu voltar a comer tudo, não dá. Eu vou perder o controle, né? Aí eu vou começar a engordar e não parar nunca mais. Esse é um medo clássico. E o outro é, mas eu não posso só emagrecer um pouco, depois eu faço o tratamento. Eu até dou doisada quando alguém fala isso, porque eu nunca me esqueço da minha primeira consulta, quando eu fiz essa pergunta pra ela, né? E assim, gente, não dá, tá? Não dá pra emagrecer primeiro e tratar a relação com a comida depois, não dá. Ah, mas eu posso só fazer uma... Não dá. Não dá. Tem que fazer no caminho que tem que ser feito e paciência. Bom, aí eu ficava com medo ainda de comer as coisas, mesmo combinando com ela, mesmo sabendo que aquilo... Porque o que acontece com o transtorno? Ele mexe muito com a tua razão, com a tua lógica, não sei. Você sabe que não tem problema de comer aquilo, você sabe que você não tá exagerando, mas você não consegue fazer. Um medo te trava, um medo de, sei lá, uma coisa mais bizarra do mundo acontecer, ele vai vir e vai te atazanar. E se você der ouvidos para esse medo, você não sai do lugar. Você tem que deixar o medo lá quieto e falar, é mesmo, mas se acontecer, é paciência, né? Mas é o que eu tenho que fazer, é isso aqui. Tem que comer, é paciência. Mas é paciência, é isso que eu tenho que fazer, né? E calar a voz do transtorno, porque quanto mais você ouve ele, menos você se ouve. Parece subjetivo isso, mas um dia vocês vão entender. Bom, então... me caiu a ficha e a gente chama isso, né, que nem eu e a Ana, minha sócia, a gente costuma dizer que vocês, quando procuram ajuda e acompanhamento, o trabalho começa mesmo naquele dia onde você tem um surto sozinha, dentro de casa ou em qualquer lugar que você fala assim, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais sofrer por conta disso, eu não aguento mais resistir, eu não aguento mais viver desse jeito, eu preciso fazer alguma coisa. E às vezes quando a gente procura ajuda, a gente não tá nesse ponto ainda, por isso que existe esse início do processo que é estranho, que parece que eu faço muita coisa e não tá dando resultado. Nessa parte agora eu posso falar do gráfico. E o gráfico ele mostra isso, porque tem uma parte do tratamento que assim, é onde parece que você sente isso, você fala assim, nossa, eu sei tudo que tem que fazer, eu entendo tudo que você já falou, eu sei, mas eu não consigo. Parece que não entra na minha cabeça, parece que eu não consigo agir. Gente, essa parte é normal. É aí onde a gente precisa se entregar mesmo e persistir, e é aí onde às vezes vocês desistem. E o tratamento não continua por conta disso, porque não é simplesmente comecei o tratamento, tive resultado, nossa, acabou. Gente, o processo de cura é um caos, ele não é bonito, ele é dolorido também. E vai ter momentos onde, assim, você vai sentir um imenso alívio quando você procura ajuda, que alguém te entende e te ouve, mas depois vai vir o vale do desespero de novo. E é ali onde você não pode desistir, você tem que continuar andando, continuar caminhando, continuar fazendo, e assim, você vai chorar, você vai espernear, você vai achar que vai estar tudo perdido, você vai falar que não dá certo, mas tem que persistir, porque essa fase passa, ela passa, depois ela volta mais pra frente, mas ela passa. Tudo passa, tudo faz parte, né? Então, esse foi o dia onde eu tava indo, né, nessa consulta, e eu lá com aquela cara emburrada, como sempre, né? Não querendo seguir e tal. Aí eu me irritei sozinha, eu não lembro de nada das consultas, gente. Se eu falar pra vocês, eu lembro da minha primeira consulta, mas nas próximas eu não lembro o que era falado. Eu não lembro de muita coisa não, pra falar a verdade, tá? Era mais análise do diário e pouca coisa terapêutica. Aí eu lembro que tava o meu pai lá e toda vez ele me levava, ele trabalhava de turno, minha mãe às vezes me acompanhava, aí me caiu a ficha, gente, que eu olhei e falei, até quando eu vou fazer isso com eles? Sendo que tá na minha mão mudar, não tenho pra onde correr, até quando eu vou ficar fazendo isso, sendo que eu preciso fazer a minha parte. E naquele dia eu lembro, eu chorei tanto. Mas foi o melhor dia, porque foi quando eu me entreguei e falei, tá bom, eu vou fazer o que tem que ser feito e eu não vou resistir mais. E se tiver que comer 3 pratos, eu vou comer 3 pratos, se tiver que comer 4, eu vou comer 4. Se tiver que comer tudo que eu tenho medo, eu vou comer. E eu não vou mais resistir. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque vou falar pra você que foi gostoso ver o corpo mudar e você sentir que às vezes você tava comendo mesmo
além do que você queria e você vê, você se olha no espelho, talvez você não se reconhece. Não foi, mas foi necessário. Porque se eu não tivesse passado por essa fase, eu não sei onde eu estaria agora, né? Essa fase é crucial, é assim, você quer mesmo tratamento? Então, é isso que você vai ter que fazer. Ou seja, se você tá nessa fase, se você tá chegando nessa fase, só não desiste, porque não existe voltar. Eu me enxerguei naquele momento como se eu estivesse numa ponte, onde eu tive consciência de que eu não tava bem e que eu não tava normal e que a minha relação com a comida ali não dava pra ficar daquele jeito. Se eu quisesse fazer diferente, eu tinha que continuar atravessando a ponte, senão eu ia ficar sentada e não ia pra lugar nenhum. E eu pensei, falei, poxa vida, eu me senti numa encruzilhada. E eu nunca me esqueço desse dia também, que eu olhei e falei, meu Deus, a paciência é isso, sabe? E foi. E graças a Deus que foi, né? Felizmente eu tomei essa decisão até que rápido. E eu vou falar pra você que a partir desse momento o tratamento fluiu muito melhor. Quando eu parei de controlar, parei de querer mandar, principalmente porque, gente, eu tava estudando nutrição, né? Então é complicado e ela sempre, a nutricionista sempre foi muito, ela me abriu muitas portas, sabe? Ela era muito compreensiva comigo, ela entendia muito o meu lado. Assim, eu só tenho gratidão à doutora Renata, porque se eu tô aqui, se eu sou a profissional que eu sou hoje, que eu tenho orgulho do meu trabalho e do meu processo também, né? E se eu sou quem eu sou, foi graças a ela também. A ela, a doutora Fabiana, a minha psicóloga Regina e todo mundo, né, que acompanhou tudo isso. E essa é a terceira parte, é o terceiro vídeo. E já já a gente vai pro quarto vídeo. Bom, deixa aí seus comentários, alguma coisa que você queira contar, sugestão, enfim. E eu agradeço se você me ouviu até agora. E se você tá em acompanhamento de um transtorno alimentar ou se você tá sofrendo com a comida, não precisa fazer isso sozinho. Procura ajuda especializada. A cura é bagunçada, mas ela existe, né? Ela é possível, basta você querer e se abrir para isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.